tá bem? Suelen entrou. Vamos aguardar um pouquinho. Né? E aí, o pessoal tá chegando, beleza? Pra gente começar a nossa live. Só lembrando, a gente está fazendo uma sequência de lives falando sobre previsibilidade, né, em implantes dentários, tá certo? Tudo bem, pessoal? Bruno, Súrgica, Glifosato, todo o pessoal chegando aí, vamos devagarzinho, vamos começar, né? Então, vamos lá. Opa, meu nome é Edilson e eu ajudo implantodontistas a obter previsibilidade com os implantes dentários, né, com os resultados dos implantes dentários, tanto na sua parte cirúrgica quanto na sua parte protética. E a gente vai estar falando então nesses próximos 10 dias sobre previsibilidade na implantodontia, né, com os implantes dentários. Deixa eu me ajustar aqui. Ontem a nossa live foi meia capenga, né, porque a internet caiu, eu estava lá na minha sala de aula, que eu tenho curso, né, online, tá certo? Então, o que é? Hoje nós vamos estar falando então sobre obstáculos na implantodontia digital, né? Porque muitas vezes o dentista ou o implantodontista, ele fica limitado ou ele se limita pelas dúvidas que ele tem, né, em relação à implantodontia digital. E a gente vai abordar justamente isso hoje. Quais são esses obstáculos que muitas vezes impedem o dentista de entrar ou de adentrar ou de conhecer a implantodontia digital, né? Ou de executar a implantodontia digital, tendo previsibilidade, né? Eu sempre falo, previsibilidade, a gente precisa entender o que é a palavra, né? Nada mais é previsibilidade do que você prever o resultado antes de você executar. Ontem eu falei bastante sobre previsibilidade, né, para quem estava me acompanhando, né? E aí você consegue o que com a previsibilidade? Você consegue prever antes de executar. E isso é fantástico, né? E da onde vem a previsibilidade? Da odontologia, principalmente, nos casos de laminados cerâmicos, né, dos casos de reabilitação oral, em que é feito um enceramento, diagnóstico, é montado no articulador semiajustável, e você tem todo o trajeto para que você saia da onde você vai ter o início da sua reabilitação até a finalização do seu caso, tá certo? Mas previsibilidade é diferente de planejamento, né? Muitas vezes as pessoas confundem previsibilidade com planejamento. A gente vai estar abordando isso hoje aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre planejamento digital, planejamento analógico, quais são as diferenças e quais são os obstáculos que o dentista encontra, ou que ele enxerga muitas vezes, que o impede então de adentrar no mundo ou na implantodontia digital. E eu sempre falo, a implantodontia digital, né, a odontologia, ela nunca esteve tão digital como ela está agora, tá certo? E a implantodontia não é diferente. E muitas vezes você faz o quê? Você sofre quando você vai realizar seus implantes, você tem estresse, né? Você tem, muitas vezes você não tem o resultado protético que você busca. Por quê? Por falta de previsibilidade, tá certo? Então a técnica ela tem que ser o quê? Muitas vezes muito previsível para que você alcance aquele resultado. E aí, muitas vezes isso é frustrante para o profissional, né? Para o implantodontista, porque ele é especialista, ele instala implantes, mas ele não obtém o resultado dele. Isso é o que aconteceu comigo lá atrás, né? Lá atrás aconteceu exatamente com isso, porque eu me frustrava com os resultados. Por quê? Porque na técnica convencional a gente não tinha o quê? Previsibilidade. Muitas vezes eu planejava analogicamente falando, né? Eu moldava o meu paciente, eu fazia um encerramento diagnóstico, eu executava os implantes, mas na hora de eu finalizar o caso, não era aquilo que eu tinha planejado, né? Isso se dá por quê? Por falta de previsibilidade, tá certo? E a implantodontia digital, ela nos traz isto hoje, tá certo? Então, para que eu quero ter previsibilidade? Por que a previsibilidade é importante para você, né? Quando você entende o que é previsibilidade, nada mais é, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fui num congresso, né? Eu participo muito de congresso, e eu cheguei lá atrás, há muito tempo atrás, e fui assistir uma das principais palestras que me interessava. E eu vi lá um profissional
E aquele professor então mostrou aquele caso fantástico, lindo, maravilhoso, né? Que qualquer um quer executar, qualquer dentista quer executar. Eu falo isso em implante, eu falo isso em prótese, eu falo isso em restauração, na sua respectiva área, né? E aí, quando eu voltei, aí assistindo aquela aula, eu já associei a um paciente que eu tinha lá na clínica. Falei, poxa vida, olha, eu tenho esse paciente lá, eu vou executar essa técnica. Só que aí as pessoas, os professores esquecem, né, de falar que a técnica não tem previsibilidade. Previsibilidade nada mais é do que aquilo que eu executo, você consegue executar. Por quê? Porque é previsível, o resultado daquele procedimento é previsível, tá certo? E a implantodontia é assim hoje, ela é previsível, a implantodontia digital. É só você o quê? Você saber todos os processos, todos os caminhos que te levam para executar a implantodontia digital de maneira correta. Aí você tem o quê? Alta previsibilidade. Então, nesse congresso, nessa aula que eu assisti, eu lembro que eu voltei depois para a minha clínica e estava aquela paciente, né? Eu marquei e fui executar aquela técnica que eu vi no congresso. E foi um desastre, por quê? Porque aquilo que eu tinha visto, né, aquele professor apresentando, eu fui executar na minha clínica e eu não tive o quê? Previsibilidade, eu não tive aquele resultado que eu esperava ter, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes a técnica não é previsível, o caminho para você sair do início ao fim do tratamento não tem previsibilidade. Então é aquela técnica que funciona na mão de um só, né, de um ou dois profissionais. Tem gente que é muito boa, né? Tem gente que tem uma habilidade enorme, tá certo? Eu falo que sempre a habilidade ela é decorrência do quê? De você ter treinamento, de você ter conhecimento, né? Então, previsibilidade na implantodontia digital hoje é totalmente possível. Você não precisa mais sofrer na instalação dos seus implantes. E o que eu conquisto? O que eu tenho com previsibilidade dentro da implantodontia? Eu tenho segurança, né? Então, hoje eu consigo o quê? Prever, utilizando as ferramentas digitais, vamos dizer, eu vou trabalhar na região posterior de mandíbula, que tem um nervo alveolar inferior, eu consigo prever quantos milímetros eu quero, ou eu posso, ou eu devo ficar do nervo alveolar inferior, para que eu não tenha o quê? Uma parestesia, por exemplo, né? Eu vou ter precisão no local da perfuração do meu implante, né? Você já chegou naquela hora, sim, né? Lógico. Quem faz implante teve isso já, se não continua tendo, já teve muito, né? Eu já tive muito isso lá atrás no passado. De você ter dúvida onde você iniciar a perfuração, né? Olha, onde é que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Qual é a inclinação? É aquelas dúvidas todas que surgem na hora. E isso tudo são muitas decisões que você precisa tomar, né? Que nós precisamos tomar no campo operatório. E hoje você tem o quê? Previsibilidade que você pode executar a técnica ou a instalação do seu implante, prevendo desde a instalação do seu implante até a entrega da sua prótese, através da implantodontia digital. É fácil? Não, não é fácil, né? Ela tem todo um trajeto, ela tem todo um caminho que você precisa respeitar e entender. Mas quando você entende esse processo, quando você entende o que é a implantodontia digital, você percebe o que você tem com ela. Então é justamente você ter previsibilidade. Então é isso que eu mostro aqui para você, você consegue executar aí na sua clínica, né? Então a gente consegue o que? Ter reprodutibilidade, isso aqui é importante, tá joia? Outra coisa que a previsibilidade me dá, né? Posição tridimensional do implante, eu consigo prever esta posição tridimensional aonde? No ambiente de um software, né? Tá certo? O que é que você precisa entender? Que o software precisa ser, né? Então vamos falar, nós estamos falando de implantodontia digital. Então, se eu estou falando de implantodontia digital, eu preciso o quê? Sair do mundo real e passar essas informações para o mundo virtual. Isso através de tomografia, através de escaneamento, a gente vai estar falando hoje sobre isso aqui, tá joia? E mostrando o quê? Que muitas vezes o dentista vê muitos obstáculos para começar. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês, que esses obstáculos são removidos, né? É só você entender o processo para que você perceba, tá joia? E o que a previsibilidade te dá também? Você consegue prever o teu resultado protético, por exemplo, né? Naqueles casos de alta demanda estética, que são casos o quê? De difícil resolução,
Isso é típico, tá joia? Então, ontem eu falei muito sobre isso, sobre essa previsibilidade, né? E muitas vezes tem implantodontista que instala implantes à mão livre. Ainda tem implantodontista que instala implantes à mão livre. Ainda tem não. 95% dos implantodontistas instalam à mão livre, tá certo? Sem executar planejamento. Desses 95%, eu não sei quantos, mas um grande número executa a técnica sem fazer planejamento, né? Você instala, muitas vezes o profissional instala implantes ainda sem uma tomografia, né? Você deve fazer implantes sem tomografia, nem pensar, tá certo? E esse é um obstáculo, muitas vezes, que o profissional encara para entrar na implantodontia digital. Ah, mas eu preciso de uma tomografia. Você precisa de uma tomografia, mas você hoje não pode realizar implante sem uma tomografia. Por quê? Porque senão você vai ter altos riscos, né, de lesão. É um conjunto de fatores, a gente vai abordar aqui, tá joia? Então você só se preocupa, ou aquele profissional que só se preocupa com essa integração, né? Então está sofrendo na instalação, está sofrendo na hora de escolher, na hora de fazer a perfuração, né? Ele tem medo, vamos dizer, eu estou chegando muito perto do meu nervo, eu posso lesar o meu nervo alveolar inferior? Eu posso. E hoje, se você tem ferramentas, se você tem a implantodontia digital, que pode te dar o quê? Previsibilidade alta de resultados, tanto de instalação de implante quanto de resultado protético, gente, não tem por que não usar, né? Então é isso que a gente está aqui hoje para mostrar para vocês que esses obstáculos que muitas vezes o próprio dentista tem dentro da cabeça, o próprio implantodontista tem dentro da cabeça, isso não é real, tá certo? Hoje nós vamos responder várias perguntas aqui. E é justamente essa evolução que a gente vai estar fazendo, tá joia? Tem aqueles profissionais que já usam uma tomografia, né? Ele faz o quê? Um planejamento analógico, que eu falo. Ele usa a tomografia, ele faz o planejamento reverso, ele molda o paciente, faz o ensinamento e faz um guia cirúrgico convencional, tá certo? Ele vai ter o quê? Ele tem previsibilidade? Ele tem previsibilidade baixa, né? Então o índice de problema que ele pode ter na execução convencional é muito mais alto. Só que muitas vezes o profissional ainda não enxerga, ele não está vendo a possibilidade de melhora. Ele não está vendo que ele pode ter o quê? Previsibilidade, desde o quê? Do planejamento até a finalização do caso. E o que é importante nesse trajeto todo, do início ao fim? Se a gente está falando em implantodontia, os implantes a gente não pode esquecer, que são o quê? São ancoragens para a gente reabilitar o nosso paciente. Isso é analogia, como eu falei ontem para vocês, da construção da casa. Então você faz todo um projeto, tá certo? Você faz um projeto arquitetônico para construir a sua casa. E aí você vai o quê? Na hora de fazer o seu alicerce, você não faz cálculo. Qual a inclinação desse alicerce? Então é a mesma coisa que eu falo. Então a implantodontia digital nos dá previsibilidade, tá certo? Então você pode usar, vamos dizer, uma tomografia, fazer o enceramento, né, diagnóstico e usar, vamos dizer assim, um guia cirúrgico convencional. Então você está seguindo os passos do seu planejamento, mas você não vai ter previsibilidade no posicionamento do seu implante, tá joia? Então você vai ter óssea integração, mas muitas vezes é aquela situação que surge assim, olha, poxa vida, eu podia ter colocado esse implante um pouquinho para cá, um pouquinho, né? E aí aquele resultado final é diferente, não é aquilo que você gostaria que fosse, tá joia? Então, por que ter previsibilidade, né? Por que essa palavra é tão importante? Porque todos nós queremos executar casos fantásticos, casos lindos, maravilhosos. E eu sempre falo, se você tem previsibilidade na execução de uma técnica, você consegue resolver casos complexos de maneira simples. Olha só, não é com falta de responsabilidade. Então, previsibilidade é aquilo que você consegue reproduzir. Vamos dizer, eu mostro para você um caso complexo, tá certo? Poxa vida, mas o Edilson fez um caso lindo, maravilhoso. E se você tem uma técnica que te dá previsibilidade, é exatamente isso que você vai conseguir fazer na sua clínica, exatamente a mesma coisa, tá certo? Então,
por que ter previsibilidade? Para que você tenha o quê com seus implantes? Para que você tenha segurança, né? Segurança é de onde instalar o seu implante, né? Então a implantodontia ela te dá qual possibilidade? De você executar todo o planejamento no ambiente de um software, por exemplo, tá certo? E para isso você precisa entender que o software precisa ser alimentado. O que é alimentar o software, né? Porque vamos voltar, odontologia digital, você precisa transferir o quê? As informações do mundo real para o ambiente de um software. E essa alimentação ela é importante. E muitas vezes esses são os obstáculos que o implantodontista vê, né? Ele dificulta muitas vezes a própria vida dele por ele não saber que esse obstáculo que ele imagina que tem, que está impedindo ele de evoluir dentro da implantodontia, não é um obstáculo, é só ele entender isso, ele entender como a técnica, como o processo funciona, tá certo? Então você vai ter o que com previsibilidade? Segurança, você vai ter precisão, né? Precisão naqueles casos, eu falo aqueles casos posteriores de mandíbula, né? Que todos nós temos medo. Eu morro de medo, não sei vocês, né? De repente vocês não têm medo, eu tenho. Você vai ter o que? Previsibilidade na posição tridimensional. O que é posição tridimensional do implante? A posição tridimensional é a angulação médio-distal, vestíbulo lingual e cervico-apical. Difícil de você conseguir, né? E isso te leva do céu ao inferno, vamos dizer, num caso de extração e colocação, por exemplo, tá certo? E aí você sofre com isso, né? Você tem medo, você muitas vezes não encara aquele paciente, não encara esse desafio clínico. E eu falo que muitas vezes o dentista, o implantodontista, ele fica, né? A técnica muitas vezes desafia ele. Ele gosta de sofrer para ele falar depois assim, nossa, olha, eu demorei 4 horas, mas eu consegui tirar aquele terceiro molar que estava com a raiz curva. Né? Sofrimento desnecessário. Não tem sentido hoje você sofrer. O sentido hoje é você o quê? Ter previsibilidade, é você conseguir entregar o melhor resultado para o seu paciente com simplicidade. Aquilo que você consegue o quê? Com previsibilidade. Você vê, planeja, usa as ferramentas digitais disponíveis hoje no mercado, tá certo? E você vai executar a técnica de maneira o quê? Digitalmente. Isso você precisa entender, tá certo? Vamos lá então. Eu falo demais, eu não posso, eu preciso estar me controlando aqui no tempo para que a gente não estoure. A gente tem um tempo aí de mais ou menos de 35 a 40 minutos para estar falando com vocês hoje. Eu tenho um curso online e eu tenho um encontro todos os dias com os meus alunos às 19h30. Né? Então, o que é que nós vamos estar abordando hoje? Né? Quais são, então, os obstáculos para o implantodontista entrar, então, na implantodontia digital? Né? Porque muitas vezes a gente já fez esse paralelo, você tem um planejamento analógico em que você vai fazer todo o preparo do seu paciente, né? Você molda, você monta articulador, você faz um encerramento diagnóstico e vai receber um guia cirúrgico convencional, maneira analógica de se fazer implantes. E você tem implantodontia digital, que você vai fazer os mesmos processos, só que no ambiente de um software. Nossa, Edilson, mas isso é seguro, isso me dá segurança, eu vou precisar ter investimento, eu vou ter que ter um computador, eu vou ter que ter um scanner. Não, calma que a gente vai fazer uma analogia com todos esses processos necessários para que você comece na implantodontia digital sem dúvidas, tá certo? Você elimine da sua cabeça para que você possa o quê? Virar a chave. Eu sempre falo, você sair da implantodontia analógica, vamos dizer que é a técnica convencional, e se você está feliz, não precisa sair, está tudo certo, tá certo? Eu só quero mostrar com essa sequência de lives que existe um outro lado, existe um outro mundo, existe um mundo paralelo, tá certo? E esse mundo paralelo é que te dá o quê? Previsibilidade. Te faz sofrer menos, te faz ter menos dor de cabeça, te faz ter mais satisfação, te faz o quê? Se posicionar melhor no mercado, te faz ser respeitado pelos colegas, né? Porque quando você fala que hoje todo mundo quer estar na implantodontia digital ou na odontologia digital. Esse é um outro adendo que eu faço. Você precisa estar na odontologia digital ou na implantodontia digital?
que você... Não, você não precisa estar. Você precisa o quê? Primeiro, reconhecer a tua necessidade. Olha, eu preciso melhorar. E não está na odontologia digital, na implantodontia digital, só para falar que está. Não. Eu falo que o primeiro passo para você ir para a implantodontia digital é você querer o processo, né? Você querer melhorar, é você querer evoluir. E isso você tem que ter o quê? Você tem que ter humildade e perceber que existe um mundo paralelo que pode te levar para um outro destino, né? Então vamos dizer, qual é o destino que eu quero te mostrar aqui? É que existe uma implantodontia com alta previsibilidade, que independente se você faz 5, 10, 15, 30 implantes, você pode ter um mundo que não vai te fazer sofrer, que vai te fazer o quê? Ter mais segurança, ter mais precisão nos teus resultados, na instalação dos seus implantes e principalmente o quê? Te dando um melhor posicionamento de mercado, né? Que hoje, após Covid, isso vai ser fundamental. A nossa população nunca esteve tão conectada, os dentistas nunca estiveram tão conectados como estão agora. Isso leva o quê? O paciente vai pedir isso, o paciente vai querer isso. Então vamos falar. Quer dizer, se você tem uma técnica toda, né, uma implantodontia que te leva a ter previsibilidade e te dá um monte de benefício, o que falta? Só você querer. Você precisa querer isso para então você eliminar. Porque quando você não quer, no teu subconsciente, não, eu vou para a implantodontia, mas você não quer e você começa a ter os obstáculos. Mas eu vou precisar gastar. Mas eu vou precisar comprar um scanner. Eu preciso aprender planejamento. Não, nada disso. Existe um mundo aí que você consegue ter alta previsibilidade, tá joia? É justamente isso que a gente vai falar na nossa live de hoje, né? A gente está falando sobre isso. Então, quais são os obstáculos na implantodontia digital? Tá certo? Então, primeiro, a gente precisa entender, né? Você precisa virar a chave do analógico para o digital, né? Então, você faz a implantodontia convencional ou analógica, você está posicionado num dos três fatores, um dos três tipos de profissionais. Ou você faz o seu implante convencionalmente, sem planejamento, usando uma radiografia panorâmica, ou você faz usando uma tomografia, mas sem planejamento de prótese, sem planejamento reverso, ou você faz usando uma tomografia com planejamento reverso e um guia convencional. Implantodontia analógica, e está tudo bem se você está satisfeito com os seus resultados, tá? E existe a implantodontia digital, né? E o que é a implantodontia digital? Você vai definir, você vai fazer um planejamento virtual do seu caso, não é? Através do quê? De informações que você vai jogar dentro de um software, você vai alimentar um software. Como é que você alimenta um software para planejamento virtual? Com as informações do seu paciente, tá certo? Quais são essas informações que são necessárias para você fazer implante? Informação óssea, do tecido ósseo, informação clínica. Esse é o principal ponto para que você tenha o quê? Previsibilidade na implantodontia digital. É isso que você precisa entender. A implantodontia digital, a cirurgia guiada ou a prótese CAD/CAM, ela é precisa, mas você precisa entender todo esse processo, você precisa entender todo esse sistema para que você possa tirar o máximo de handicap dela, tá certo? Então, na implantodontia digital, você vai ter desde o início a instalação, quer dizer, desde o planejamento virtual no ambiente virtual, até o início, a colocação do seu implante e a finalização da sua prótese. Isso tudo com previsibilidade, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um ou dois casos para vocês, para que vocês possam entender onde é que essa previsibilidade entra e onde é que ela nos traz o que? Benefícios, tá certo? Então, depois que você faz o planejamento, então, para que a gente entre na implantodontia digital, né? Eu vou espelhar a tela do meu computador, eu vou pedir licença a vocês, eu vou virar aqui um pouquinho, tá joia? Vou virar aqui, deixa eu soltar e vou virar para que eu possa espelhar a tela do meu computador,
que eu acho interessante a gente espelhar aqui, ó, para que vocês possam ir acompanhando, tá bom? Então, implantodontia digital, né, o que é? Você vai trabalhar no mundo virtual, você vai fazer um planejamento virtual. Olha, Edilson, mas espera lá, o que é que eu preciso para fazer esse planejamento virtual? Você precisa das informações, você vai fazer isso no ambiente de um software e você precisa o quê? Transferir as informações do seu paciente, informação óssea, informação clínica, para que você possa posicionar o seu implante na melhor condição óssea com emergência protética. É isso que a gente precisa entender dentro da implantodontia digital. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Você vai colocar no ambiente de um software ou dentro do software o que? O DICOM, você vai precisar de uma tomografia. Esse é o primeiro obstáculo que os profissionais colocam quando vão entrar na implantodontia digital. Ah, Edilson, mas o meu paciente não quer pagar, ele não quer fazer uma tomografia. Se o seu paciente não quer fazer uma tomografia, ele não é paciente para implante, né? Você não pode fazer, então, um implante sem uma tomografia. Por quê? Porque senão você não tem um método de diagnóstico, um exame de diagnóstico correto. Tá certo? Qual é que te dá mais precisão, uma tomografia ou um raio-x panorâmico? Então é isso que você precisa entender. E aí você vai com essas imagens, a imagem óssea e clínica do seu paciente. Então, qual é a alimentação do software que você precisa ter, né? O que você precisa fazer? Você precisa de uma tomografia e de um escaneamento. Então, olha, Edilson, tá ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para mim agora. Eu vou voltar aqui para mim. Eu não vou virar não agora. Vou ficar assim mesmo, porque daí eu vou estar virando junto com a tela do computador. O que é que eu preciso, então? Então, você, para entrar na implantodontia digital, planejamento virtual. Preciso alimentar o software com o quê? Com uma tomografia e o escaneamento. E aí começam a surgir as dúvidas. Ah, Edilson, mas tomografia, o meu paciente não quer pagar uma tomografia. Se ele não quer pagar uma tomografia, ele não é paciente de implante, tá? E você não pode se submeter a fazer um implante sem uma tomografia. Tá joia? Se você quer correr o risco, é um problema, né, de cada um, mas eu acho que não vale a pena, tá certo? Um outro dado que eu preciso jogar para dentro do software é um STL. É eu fazer o quê? O escaneamento. Ah, Edilson, você está me falando que eu preciso ter um scanner intraoral na minha clínica, eu preciso investir? Não, você não precisa ter um scanner. Existem as centrais de radiologia que têm esse scanner que podem prestar esse serviço a vocês. Ah, Edilson, mas aqui na minha cidade não tem. Não há problema, você pode o quê? Moldar o seu paciente, só respeitando a técnica de moldagem e sabendo o tipo de material. Então, você não precisa ter scanner, você não precisa ter tomógrafo, tá certo? Você só precisa pedir uma tomografia, que é o exame básico hoje para você fazer implante de maneira analógica ou de maneira digital, tá certo? E eu falo que quando você passa a executar a implantodontia digital, é fantástico, por quê? Porque você, deixa eu virar aqui que está tendo umas... você passa o quê? Vamos voltar aqui. Quando você começa a executar a implantodontia digital, você não consegue fazer, ela já te dá mais segurança, porque você não consegue o quê? Executar a implantodontia digital sem uma tomografia. Por quê? Porque é ela que alimenta o software, tá certo? Aí surge a dúvida, olha Edilson, mas beleza, mas então eu tenho precisão, eu vou trabalhar um software e depois como é que faz isso? Existem vários trabalhos científicos mostrando já a precisão, né, da implantodontia digital, da cirurgia guiada, que é a técnica cirúrgica em si, tá joia? Então vamos voltar ali agora, eu vou voltar de novo aqui para que vocês possam, para que a gente possa, eu vou estar virando porque eu acho melhor, porque a tela fica melhor reproduzida, fica melhor para vocês verem, senão a tela fica cortada, tá bom? Então olha só a implantodontia digital, o que ela me dá, né, no ambiente de um software? A posição óssea, aqui olha só, no nervo, essa posição aqui é reconstruída com uma tomografia e aqui a posição do meu implante. Você imagina você
poder tomar ou avaliar, fazer essas avaliações, essas decisões todas nesse ambiente, né? Então é isso que a implantodontia digital está nos proporcionando hoje, né? Olha lá. Então você consegue posicionar o seu implante em relação ao quê? Em relação ao nervo alveolar, né? Isso te dá segurança, te dá precisão. Então é essa previsibilidade que você precisa ter em mente, tá joia? Vamos ver, ó. Aí, essa situação que eu planejei aqui, ó, no software, no ambiente do software, deixa eu virar aqui de novo esse, ó, só para que vocês possam, eu vou, ó, para aqui, essa posição definida aqui no ambiente do software, isso agora eu consigo o quê? Prever esse posicionamento que foi aqui definido no software através de um guia. Diferentemente da implantodontia convencional, você faria como? Como é que você faria um caso como esse? Você ia tomar essas decisões num ambiente analógico e na hora de você perfurar aqui, você ia ter aquela angústia, né? Olha, vou descer mais, estou muito perto do nervo, não estou, né? Então, essa previsibilidade te gera o quê? Segurança, né? De você trabalhar numa região com nervo alveolar, né? Uma outra coisa que ela me dá é justamente isso aqui, ó. É você trabalhar tendo o posicionamento tridimensional correto, né? Isso o planejamento virtual me dá. Você só precisa o quê? Saber como alimentar o software. Olha, Edilson, mas eu vou precisar ter um software então? Não, você não precisa ter um software, né? Porque você vai usar uma central de planejamento. Então, isso você não precisa comprar um scanner. Então, vamos lá. Os obstáculos que o implantodontista tem para entrar na implantodontia digital. Olha, eu vou precisar comprar um scanner? Não, você não precisa comprar um scanner, né? Você então precisa entender que você vai ter que alimentar o software, você precisa da imagem de uma tomografia e da imagem de um STL, que seria o que? O escaneamento, que pode ser feito de maneira, se você tem um scanner intraoral, ou se não, você molda o seu paciente e faz um escaneamento de bancada no laboratório de prótese. Não há problema nenhum, tá certo? Então, é isso que você precisa entender para entrar na implantodontia digital. E aí, previsibilidade é assim, ó, você consegue executar aquilo que foi planejado, entregando o resultado final. E o que você necessita na implantodontia para você ter um resultado protético adequado? Ó, que nem o Manuel, beleza? O professor Manuel, professor de prótese, né? Não adianta, por exemplo, entregar para o Manuel um implante mal posicionado. Ele pode ser o melhor protesista do país. Se ele não tiver um alicerce bom, bem posicionado, com emergência protética, ele não vai conseguir executar uma prótese. Aí tem que lançar mão o quê? De abatimas personalizados. Um outro ponto que é importante é você saber o seguinte: um implante bem posicionado, além de longevidade, né, que é muito importante, e estética, você tem o quê? Segurança quando você vai executar, tá certo? Então, implantodontia digital, você precisa alimentar o software com a imagem de uma tomografia, não é de uma tomografia, é o DICOM de uma tomografia, mas você precisa ter uma tomografia. Então, quer dizer, não há dificuldade alguma para você. Se você faz a implantodontia analógica e você utiliza já a tomografia para fazer os seus implantes, não muda nada, tá certo? Você não precisa comprar software, não precisa nada. Ah, Edilson, mas eu não tenho o scanner. Não tem problema você não ter o scanner. Você vai moldar esse paciente. Um paciente como esse, você molda e vai o quê? Obter um modelo de gesso, esse modelo de gesso é escaneado. Então é isso que você precisa para fazer o planejamento virtual. Outra coisa, você precisa ter o software? Não, você não precisa ter o software. Você usa uma central de planejamento. Essa central de planejamento executa todo esse planejamento. Aí uma outra dúvida que surge, né? Olha, Edilson, beleza, mas eu vou
Meu paciente já não quer pagar para fazer um implante comigo, ele acha caro, eu estou tendo que abaixar os meus preços, porque você está o quê? Você está brigando por um mercado, né, que 95% dos profissionais está nele. 5% utilizam a implantodontia digital, né? E se você vê aí, existem vários profissionais falando muito bem, né? Vamos dizer, da cirurgia guiada. Eu mesmo sou um profissional que falo muito de cirurgia guiada. Por quê? Porque eu executo em 95% dos meus casos. 95% dos meus casos, né? Por quê? Porque eu tenho previsibilidade. Lá no início, há 15 anos atrás, quando eu comecei a utilizar a cirurgia guiada, né? Isso aqui eu vou até voltar aqui para mim. Lá atrás, há 15 anos atrás, 16 anos que eu comecei a usar a cirurgia guiada, eu não tinha previsibilidade. Eu fazia a implantodontia, eu executava a implantodontia para ter essa integração, né? Hoje, nós estamos no século XXI, a odontologia nunca esteve tão digital, né? A gente fala hoje de Invisalign, a gente fala hoje de planos de DSD, né? De softwares para cirurgias da face, e aí você está sofrendo ainda com a implantodontia analógica, né? Você trabalha sem previsibilidade, para quê? É para sofrer, né? Não precisa, não vale a pena, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. Então, uma outra dúvida quando o implantodontista vem para a implantodontia digital é o seguinte: Edilson, mas será que beleza, eu vou, então eu entendi. Preciso de uma tomografia que o meu paciente tem que ter. Eu preciso ter o escaneamento, que não preciso usar um scanner intraoral, eu posso moldar o meu paciente, exatamente. E aí eu vou usar a central, mas eu vou pagar R$300 a mais por um guia, né? Por exemplo, na cirurgia guiada. Será que aí eu vou ganhar menos, né? Eu vou estar ganhando menos do que eu vou ter prioridade, mas eu vou ganhar menos. Não, você está enganado, porque você vai se posicionar no mercado de maneira diferente, como um implantodontista que usa tecnologia para solucionar os seus casos, para resolver os seus casos, né? Então, olha só, além de você melhorar, né, você mesmo, a tua sensação de entrega, a tua sensação, a tua realização, você sai da frustração para a realização profissional. Aqueles casos de alta complexidade você consegue resolver até com uma certa simplicidade, tá certo? Então, olha lá. Vamos voltar, deixa eu colocar aqui, ó. Um caso como esse, então a gente consegue prever, esse caso foi feito há 3 ou 4 anos atrás, até, vamos dizer assim, um cicatrizador personalizado. Esse caso aqui, ó, eu fiz extração do dente, tá certo? Colocação de implante, biomaterial, né? Enxerto de biomaterial, enxerto de tecido conjuntivo e membrana. Um caso de altíssima complexidade para poucos profissionais. Só que não é para poucos profissionais. Na implantodontia digital você tem previsibilidade, você consegue executar isso aqui com segurança, com precisão. Esse tipo de trabalho, né? E isso te posiciona no mercado. Isso você conquista o respeito dos seus colegas, né? Porque aquele profissional que muitas vezes vai te indicar um caso, né? Ele pensa, fala, poxa, será que ele vai conseguir resolver? E quando você tem esse tipo de resolução com simplicidade, com previsibilidade, isso é posicionamento de mercado, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Quais são os obstáculos, então, para que o implantodontista comece, vamos dizer, na implantodontia digital? Eu vou começar a responder para vocês. Eu preciso me preocupar com o quê? Em só virar a chave, eu preciso querer mudar, né? Olha, eu quero evoluir, eu quero mudar. Eu quero oferecer para o meu paciente aquilo que tem de melhor, tá certo? Esse é o primeiro ponto. E aí você vai entender, tá certo? Como você vai chegar a ter previsibilidade. Para isso, o primeiro passo é querer, é sentir a necessidade. É a hora que você está lá fazendo o seu implante, você ter dúvida, você ter medo, você ter, vamos dizer, insegurança, tá certo? Então, isso é sinal o quê? Isso é sinal que está te mostrando que você precisa o quê? Melhorar, você precisa deixar de sofrer, tá?
Então, olha, um outro caso aqui, por exemplo, um caso como esse, de alta demanda estética, eu mostrei ontem para vocês a solução desse caso aqui, porque paciente jovem, né? Então, o que é que eu preciso para entrar? Eu posso resolver de maneira analógica, com baixa previsibilidade, né? Ah, mas é previsível, porque eu sei que vai osso integrar. A osso-integração é previsível. A posição do seu implante não é previsível. Por quê? Porque o paciente pode mexer um pouquinho, né? Muitas vezes, além do seu paciente mexer um pouquinho, o osso, a qualidade do osso, um caso como esse de extração e colocação, tá certo? Você vai posicionar o seu implante dentro do alvéolo. Então, existem algumas dificuldades. Olha lá, então se você planeja, então volta aqui, deixa eu só voltar. Para você fazer esse planejamento da implantodontia digital, você precisa então de uma tomografia e de um escaneamento. Para quê? A tomografia reproduz para dentro do software a imagem óssea e o STL, o escaneamento, reproduz a imagem clínica. E aí você toma as decisões, todas aquelas decisões que você tomava no campo operatório, você vai tomar aqui, ó, nesta hora. E quem faz isso? O dentista faz? Não precisa o dentista fazer. Você não precisa comprar um software. Se você quiser comprar um software para entrar no implantodontia digital, você pode, né? Existem softwares gratuitos, existem softwares pagos, né? Eu lá no início da implantodontia, lá na implantodontia digital, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a implantodontia digital é uma situação nova. Não, eu executo implantodontia digital há mais de 15 anos, tá certo? Usando a técnica de cirurgia guiada. Antes disso, eu fazia o que? Fazia as próteses do sistema Procera, que é um sistema CAD/CAM, feitas na Suécia, tá? Então, é só você querer virar a chave. Então, um caso como esse, ó, de alta demanda estética, né, uma pessoa jovem, né, a responsabilidade é muito grande de você o quê? Ter que resolver um caso como esse. Já é um desafio você aceitar fazer um caso como esse, né? Se você usa implantodontia analógica, a possibilidade de você não ter previsibilidade num caso assim é enorme. E quando você não tem previsibilidade, você vai ter a possibilidade de insucesso muito aumentada. Tudo o que o implantodontista responsável não quer, tá certo? Então, a previsibilidade da implantodontia digital, ela te leva do início ao fim, você sabendo aonde você vai chegar, aquilo que você vai entregar, desde que você saiba o passo a passo dela. Mas não existe, não coloque obstáculo na sua cabeça, vira a chave. Olha, eu vou evoluir, eu quero evoluir e eu preciso evoluir. Principalmente o quê? Porque o mercado hoje é outro, gente. O mercado pós-Covid agora é outro totalmente diferente. Os pacientes querem o quê? Querem ter mais segurança, eles buscam mais tecnologia, né? Eu sempre falo assim, a gente, antes da pandemia, ia para o aeroporto, por exemplo, quer dizer, aquelas televisões de LED enormes, a maioria das pessoas estão aonde? Estão no smartphone, né? Vamos lá, olha só para vocês terem uma ideia. Então, sair daqui, primeiro passo para você chegar nesse resultado, ó, esse resultado protético aqui, ó, para que você tenha resultado protético, o primeiro passo é o quê? É planejamento, correto? Ótimo. Então eu faço o planejamento analógico ou eu faço o planejamento digital. Então eu vou ter o planejamento. Previsibilidade, gente, é diferente de planejamento. Previsibilidade, você consegue prever aquilo que você vai entregar para o seu paciente com reprodutibilidade, você consegue reproduzir aquilo. E o primeiro passo para que você tenha o quê? Previsibilidade num caso assim, seria a instalação do seu implante na posição correta, né? E aí eu faço uma analogia de novo, a da casa. Você faz um projeto de uma casa e negligencia o alicerce, o que vai acontecer? Ela vai cair, né?
Você vai ter o telhado, não vai estar bom, a parede não vai estar boa. Então essa é a mesma situação. Então você na implantodontia analógica, você entrega o que para o seu paciente? Você vai fazer com baixa previsibilidade. Não que ela não tenha previsibilidade, mas com baixa previsibilidade, correndo alto risco de não conseguir entregar para o seu paciente, vamos dizer, resultado protético num caso como esse. Correndo o risco de um implante não ter estabilidade, tá certo? Então, o implantodontista, ele precisa querer hoje o principal ponto de todo o trabalho em odontologia, chama-se previsibilidade. E se você tem isso hoje à sua disposição, é lógico, é fácil? Lógico que não é fácil, toda mudança não é fácil, tá certo? Você precisa, mas o primeiro ponto é querer a mudança. A partir do momento que você quer a mudança, aí fica muito fácil. Deixa eu voltar aqui para a minha imagem. Então, a partir do momento que você quer a mudança, fica fácil, né? Então, hoje a gente está falando de implantodontia digital, né? Eu comecei essa série de lives, vamos dizer, falando sobre previsibilidade. O dentista, o implantodontista precisa entender o que é previsibilidade. Quando ele entende, isso é que nem você provar aquele doce, sabe? Aquele doce gostoso, que você tem uma preferência aí. Eu não consumo mais açúcar, minha mulher não deixa mais eu consumir açúcar. Ela parou de consumir. Ela parou, mas ela come agora a minha parte de açúcar também, né? Brincadeira. Então, quando você conhece o outro lado da moeda, esse mundo paralelo, né? Porque o mundo analógico e o mundo digital, implantodontia analógica e implantodontia digital. Então você precisa desmistificar, né? Você desmistifica isso. Ô Eduardo, beleza, boa analogia do doce. Do doce ou da casa? Depois você me fala aí, tá? Então você precisa desmistificar. Olha, primeira coisa que você precisa entender, para você entrar para a implantodontia digital, eu preciso ter um scanner? Não, você não precisa ter um scanner, tá certo? Oi Simões, espera lá um pouquinho que eu já te chamo aqui para você entrar ao vivo, tá bom? Você não precisa o quê? Comprar um scanner, por exemplo, tá certo? Quem quiser participar da live aí, gente, do doce, Eduardo, beleza? Quando quem quiser participar, é só solicitar aí que eu adiciono aqui para que a gente possa trocar uma ideia, possa conversar um pouquinho, tá? Falta 10 minutos? Ok, tá bom. O pessoal tá vindo me falar aqui do tempo, porque eu tenho a aula também eu tenho um curso um curso online que eu dou aula todos os dias, então daqui eu saio para os alunos, então o pessoal está me controlando aqui, tá joia? Então, a implantodontia digital, você não precisa ter scanner, né? Então, o pessoal me mandou, eu abri uma caixinha de perguntas, eu tenho um canal no Telegram, viu gente? Quem está aqui, se quiser, eu organizei uma semana da previsibilidade que vai ser do dia 29 ao dia 3 de julho, tá? Serão 3 aulas sobre previsibilidade, tá joia? Essa sequência de lives aqui é um aquecimento para esse evento. Se você quiser, se cadastra lá no e-mail, tá? Tem na minha bio aqui do Instagram, você se cadastra lá. E aí lá tem um link para o meu canal do Telegram, de cirurgia guiada, que todos os dias eu posto algum insight, alguma coisa lá sobre implantodontia digital, sobre cirurgia guiada. Se você gosta de cirurgia guiada, vai lá, tá joia? Deixa eu responder então algumas perguntas que eu abri uma caixinha e eu preciso responder aqui antes da gente encerrar essa live, tá bom? Vamos lá. Então, os obstáculos, eu perguntei, né, quais são os obstáculos que o implantodontista vê para entrar na implantodontia digital. Edilson, eu preciso ter um scanner? Não, você não precisa ter um scanner. Então, vamos recapitular. Para você entrar na implantodontia digital, fazer um planejamento virtual, precisa de uma tomografia e de uma imagem de um STL. Você não precisa ter o scanner, você pode moldar o seu paciente usando silicone de adição, tá certo? Manda para o seu laboratório, o laboratório vaza esse modelo e vai fazer o escaneamento. Aí você encaminha isso para uma central que vai fazer esse planejamento, tá joia?
Então, primeira pergunta respondida aqui, tá joia? Eu preciso fazer muito investimento? Você precisa fazer investimento para entrar na implantodontia digital? Não, você não precisa fazer muito investimento. Você não precisa comprar um scanner, você não precisa comprar um software, né? Você não precisa, vamos dizer, ter uma impressora. Isso tudo é modalidade de negócio. Se você tem um negócio muito grande de odontologia e você quer... Aí, Cezão, beleza aí, meu irmão? Estamos aqui falando um pouquinho sobre previsibilidade, tá bom? Se quiser participar e dar um alô. Você não precisa fazer grandes investimentos, tá certo? Vamos dizer, eu quero começar a usar cirurgia guiada. Qual é o investimento que eu preciso fazer? Você vai comprar um kit, tá certo? E fazer um curso, né? Fazer um bom curso, porque também não adianta você fazer um credenciamento, de comprar um kit de cirurgia guiada e fazer um credenciamento, você vai sofrer um pouco, tá joia? Vai te dar muita previsibilidade, mas esse trajeto ele não é muito fácil, né? Eu que executo a técnica já há mais de 15 anos, eu passei por todo um processo, por todo um ciclo evolutivo dentro da técnica de cirurgia guiada. Ela é fantástica, mas precisa ter o quê? Todos os cuidados, tá bom? Então você não precisa fazer investimento, não precisa comprar scanner. Então, aquele dentista que fala assim, eu não vou entrar na implantodontia digital porque eu preciso comprar um scanner. Você não precisa comprar um scanner. E outra coisa que é bom a gente frisar, você precisa entrar na implantodontia digital ou na odontologia, você precisa ter o teu tempo, você precisa entender quando você quer entrar, né? E não entrar por entrar, porque eu fui num congresso, estão falando. Não, você precisa entender a necessidade e os benefícios que a implantodontia digital vai te dar, né? E eu estou falando aqui, o principal deles que é previsibilidade. É você conseguir o quê? Prever o resultado de um planejamento, executar lá no final, entregar lá no final com previsibilidade. Por quê? Porque não adianta só você planejar e na execução você ter o quê? Ter pequenos erros, você vai ter o quê? Falha lá no final, tá joia? Uma outra pergunta que também me fizeram, quem faz o planejamento digital? Eu preciso fazer o meu planejamento digital? Não. Quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, entrar na implantodontia digital, eu fazia os meus planejamentos. Eu não recomendo, primeiro, porque senão você precisa investir num software. Segundo, você precisa ter curva de aprendizado para trabalhar no software. Aí você deixa de ser dentista para ser um planejador. Se você tem uma central de planejamento que executa esse trabalho, não tem sentido, tá certo? A não ser que você tenha uma demanda muito grande e queira investir, mas você não precisa. E quem faz, o dentista ou a central de planejamento? Os dois podem fazer. Eu, no início lá quando eu comecei a trabalhar com cirurgia guiada, eu fazia os meus planejamentos. Eu não faço mais os meus planejamentos há mais de 10 anos. Né? Por quê? Porque não tem necessidade. Primeiro ponto. Segundo, eu tenho 2 softwares aqui na minha clínica, né? E eu não uso nenhum. Tá? Eu uso para outras finalidades, mas não para fazer planejamento. Tá joia? Tranquilo? Vamos lá. Beleza, Edilson, você vai usar a central. Eu posso confiar numa central de planejamento? Sim, existem alguns parâmetros que você precisa ter quando você vai indicar esse trabalho. Eu aqui no Brasil eu trabalho basicamente com 3 centrais de planejamento e uma fora do país, tá certo? Mas todas são responsáveis, todas têm segurança, né? Você precisa ter o quê? Alguns conceitos para você entender e poder escolher a melhor delas, tá certo? Aquela que te atende, aquela que tem um bom profissional, aquela que vai executar. E não se esquecer, a central faz o planejamento, mas quem aprova o planejamento sou eu, né? Somos nós, tá certo? Então isso não é obstáculo para você também não entrar na implantodontia digital. Tranquilo? Você pode confiar, sim. Existem alguns pontos a serem buscados quando você vai escolher isso aí, tá? É fácil conseguir previsibilidade? Poxa, com a implantodontia digital a previsibilidade é muito mais alta, né? Você tem previsibilidade com a implantodontia? Tem, porque você precisa entender a palavra previsibilidade, tá? Implantodontia, qual é a previsibilidade que você quer? Eu quero ter osso-integração? É uma coisa, né? Eu quero ter segurança em não lesar nervo? É outra situação. Olha, eu quero ter segurança no posicionamento do meu implante, onde eu fazer o meu ponto de ataque. Então, são situações distintas que você vai ter o quê? Você vai ter condição de ter, tá joia?
E aí, Jorge, chegou tarde hoje, hein, Jorge? Estamos quase terminando a live, poxa, a live de previsibilidade aí, para que o dentista, o implantodontista possa usar isso no seu dia a dia, tá bom? Beleza, Jorge? Tá tudo bem, né? Então, é fácil você conseguir previsibilidade usando implantodontia digital? Sim, tá? Você consegue alta previsibilidade, tanto em segurança, quanto em precisão, quanto em resultado protético, posicionamento de mercado. Existem vários fatores, não é hoje. Olha lá, aí, Jorge, fazendo cirurgia guiada, beleza, pô. Que bom, pô, fico feliz por você. É isso aí. Tá vendo? O Jorge é um amigo, né, que ele fez um curso comigo de cirurgia guiada e ele saiu desse mundo, ele virou a chave, né? Ele virou a chave do analógico para o digital. Porque é isso que eu falo, a gente precisa virar a chave. Primeiro passo, você precisa reconhecer, você precisa ver a tua necessidade. Olha, eu preciso melhorar. O quê? Eu não quero sofrer com cirurgia. Eu quero ter melhor resultado. Eu quero ter... Quer dizer, se você tem uma técnica que te dá previsibilidade, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? A previsibilidade que a gente consegue com a implantodontia digital, você precisa querer. Então, primeiro passo, volto a falar sempre, necessidade de você aceitar as suas limitações. Quando você aceita as suas limitações, você percebe que você precisa mudar, você percebe que você precisa evoluir. Percebe que você precisa evoluir, aí é uma questão só de você querer evoluir, né? A implantodontia digital te possibilita isso hoje, tá bom? Mas não adianta você entrar na implantodontia digital porque o Edilson está falando, você precisa o quê? Entender. Por isso é que eu estou fazendo essa sequência de lives sobre previsibilidade na implantodontia, para mostrar para o implantodontista que existe um outro caminho aí, né? Oi Simões, tem data de curso para o Rio? Oi Simões, o meu curso não, meu curso é só online, né? Mas é bacana, me acompanha, se você não me acompanha nas redes sociais aí, eu tenho um farto material tanto no meu Instagram, quanto lá no meu canal do YouTube e no Facebook, bem bacana, bem interessante, tá joia? E a gente está fazendo esse aquecimento aqui de previsibilidade, tá joia? Obrigado, viu Simões? E fica... Oi? Tem 3 aulas online. Tem o quê? Tá joia, eu não tô te ouvindo. A minha mulher veio me chamar aqui para... Né? A minha mulher veio me chamar aqui que eu tenho que entrar para aula. Então, pessoal, é fácil conseguir previsibilidade com a implantodontia digital? Lógico, tranquilo, mas você precisa querer, você precisa virar a chave. E volto a dizer, depois, isso é que nem a analogia do doce, tá, que eu fiz ali em cima, tá bom? Se você experimentar essa implantodontia, tá joia? Só que você precisa querer, tá bom? Eu estou a 1 minuto e 50 de terminar. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Simões, tem data de curso? Pessoal, amanhã tem continuidade, hein? Tem outra live falando sobre previsibilidade, tá? Sempre eu vou mostrar um atalho para você ter previsibilidade e vou esclarecer um obstáculo, tá joia? Para que você possa então o quê? Verificar que existe um outro mundo aí, né? Aí, Jorge, é viciante, exatamente, é bem isso aí, tá bom? Deixa eu só ver se eu tenho alguma pergunta para responder, se eu não respondi. Tá boa analogia, tá joia, tá joia, tá joia. Bom, então beleza. Qualquer pergunta, pessoal, vocês me enviem, pode me mandar. Se vocês gostaram da live aí, a live não vai ficar gravada, tá joia? Nenhuma dessas lives ficarão gravadas. Então é muito importante você estar participando todos os dias aí às 17h47, que a gente sempre vai estar dando um insight, sempre de um atalho e de um obstáculo, eliminando para que você possa então enxergar esse novo mundo e você ter previsibilidade com seus implantes. Quero aprender a fazer planejamento. Oi, Eduardo, tudo bem? Ótimo, é uma possibilidade. A gente vai falar sobre isso nas lives da frente também, tá bom? E eu vou te mostrar quais são as possibilidades quanto a isso aí, tá joia? Tranquilo, pessoal? Então, obrigado a todos. Amanhã, 17h47, se cadastrem, né? Lá na minha bio tem lá um link para a semana da previsibilidade, tá joia? E tem lá um link para o canal do Telegram também. Um beijo a todos. Amanhã, 17h47, espero todos. Compartilhem, convidem os amigos e mandem perguntas, tá joia? Estou aí para ajudar todos vocês. Um beijo, nos vemos amanhã. Valeu!